Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, nos dá possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: As famílias de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possuam. Isto aos filhos de Israel será por estatuto perpétuo, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos Espíritos, de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e lhe dá mandamentos aos olhos dele. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra. Sairão e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenou. Porque tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor falou por intermédio de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel. Dize-lhe: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para que me oferecer ao seu tempo determinado. Lhe dirás: Esta é a oferta que manda
Esta é a oferta queimada, que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia. Em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, outro cordeiro sacrificarás à tarde. A 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro. 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. A sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares.
os oferecerás, vos serão eles sem defeito, com as suas libações.